Amém. Glória a Deus. Aumenta o retorno um pouquinho para mim, querido. Graças a Deus. Obrigado. O livro de Jó, capítulo 19 de Jó. Esse livro, irmãos, ele é maravilhoso. Você quer ver como que a gente agrada a Deus? Estou vendo ali também a filha da irmã Neide, eu não sei o nome dela. Seja bem-vinda, meu filho. Deus abençoe. Eu esqueci como é que é o nome dela? Gabriela. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Irmãos, vamos ó. Ficar de pé. A gente lê a palavra. Essa palavra aqui é maravilhosa. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 19 de Jó. Respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperates. Perdão, irmãos. Minha língua enrolou aqui. Fala aí, pastor. Vituperastes aí. Não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vós quereis engrandecer contra mim, e erguei-me pelo meu opróprio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, e grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pus trevas. Versículo 9. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou a minha esperança como uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como nos seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não respondeu. Cheguei a suplicar com minha própria boca, ó, meu hálito se fez estranho à minha mulher. Tanto que supliquei ao interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplaram, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que deveis dizer, porque o perseguimos, pois a raiz da acusação se achar em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Amém? Pode se assentar. Irmãos, hoje eu gostaria de, para ser sincero, não ia pregar aqui, estudei outro texto, mas Deus me direcionou aqui para a gente ministrar uma palavra em Jó. Jó é um dos livros mais fascinantes que existe na Bíblia, por causa do seu contexto, da sua história. Não se sabe quem escreveu o livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais velho das Escrituras Sagradas. Mas o livro de Jó, irmãos, parece que nós lemos a história de Jó e parece que aconteceu com alguém há algum tempo atrás. Porque toda a Bíblia ela é atual, independente do tempo que ela foi escrita. Porque Deus, Ele trata conosco, irmã Maria, de uma maneira que nós venhamos entender que Ele tem um propósito maior em cada uma das nossas vidas, independente do tempo, independente do momento, independente, irmãos, daquilo que você esteja passando, do momento que você esteja vivendo, das lutas que você está passando. Existe um Deus no céu. E no Salmo 139, o versículo 7 a seguir, a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E Deus, Ele tem contemplado as nossas vidas. Deus, Ele sabe, irmãos, o nosso Senhor sabe de tudo que você tem passado. A Bíblia vai dizer, irmãos, eu não quero pregar o início de Jó, mas para a gente entender que Jó, ele tinha uma família estruturada. Jó, ele tinha uma área financeira estruturada. Jó, ele tinha irmãos empregados. Jó, ele tinha tudo o que ele precisava para ser um homem feliz. E muitos de nós dizemos assim: para mim ser feliz, se eu tivesse um carro, eu seria feliz. Outros dizem assim: se eu tivesse uma casa, eu seria feliz. Porque a felicidade para alguns está nas coisas, a felicidade para alguns está nos momentos, mas a felicidade para aquele que serve a Deus está unicamente na presença do Rabboni da Galileia. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus. Quando a gente entende, irmãos, que servir a Deus não é um fardo pesado, não é uma cruz pesada, não é algo que venha trazer um peso de sobremaneira, que nós venhamos falar assim: servir a Deus é algo que é difícil, porém não pode ser pesado. Tem que ser de uma maneira leve, tem que ser de uma maneira natural. Tem que ser de uma maneira que você venha chegar num culto como esse e dizer assim: eu vim entregar o meu tudo, o meu melhor, porque eu sei que Ele tem cuidado da minha vida e da minha casa. Jó, irmãos, ele perde tudo. Que luta que você já passou esse ano? Não é nada comparando ao que Jó passou. Jó, ele passa com a luta, e a Bíblia fala, irmãos, que Satanás tira de Jó os bens materiais que Jó tinha, os 10 filhos que Jó tinha, os servos de Jó tinha. Jó perdeu todos os servos e deixou a sua mulher
em casa, e a Bíblia vai dizer, que nós lemos aqui, que a mulher não encostava perto dele, porque o cheiro dele era desagradável. Mas a mulher não abandonou ele, só não aguentava ficar perto dele. Quando ele falava, o cheiro que saía dos seus lábios, irmãos, incomodava. A pele dele fedia, porque era lepra. A lepra naquela época era a doença mais, vamos dizer, como um câncer nos dias de hoje. Aquele câncer avançado, onde vem e você fala só Deus, e a pessoa acaba entrando numa situação. A lepra era daquele jeito. Naamã ficou leproso, e a Bíblia diz que ele foi em busca de um profeta. O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes, ele foi curado sim. Mas Jó, ele teve que avançar num processo doloroso, num processo que ele veio perder tudo na sua vida, para entender que o tudo dele se chamava Deus. Cuidado com aquilo que você coloca acima de Deus. Cuidado com aquilo que você coloca acima das coisas do Senhor. Olha, isso é sério. A partir do momento que eu me declaro servir a um Deus, a partir do momento que eu falo que eu sirvo a Deus, nada pode estar acima dele. Nada. Às vezes Deus nos dá um carro, e o carro parece estar acima de Deus, porque eu não venho no culto, porque eu preciso lavar o carro, o bendito do carro. Deus te dá uma casa, Deus te dá uma casa maravilhosa, você não vem no culto, porque você tem que lavar a casa, você precisa cuidar dela, tem que fazer uma visita. Tem a vizinha sua, uma amiga sua está precisando de uma oração, não posso ir porque agora eu estou ocupado demais para me ir. Cuidado com aquilo que você coloca acima das coisas de Deus. Jó, irmãos, ele era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó não era para nós um símbolo de um homem que colocou as coisas acima de Deus, mas Jó precisou passar por esse processo para nós entendermos que nós existimos, irmãos, aqui por causa dele. Mas existe, irmãos, um adversário chamado diabo, Satanás, que ele não está brincando, que ele não brinca conosco, e ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer trazer com que você venha, irmãos, passar por um momento que você vem desviar de Deus. E muitos, eu já escutei muitos dizer, depois que eu fui para a igreja, minha vida está uma luta, e está mesmo, porque a partir do momento que você fala assim, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você está dizendo, Satanás, a partir de hoje eu sou seu inimigo, a partir de hoje eu não sou mais o seu amigo como eu era no mundo, a partir de hoje eu me tornei seu primeiro inimigo, e Satanás vai se levantar. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, existe um Deus que está contigo, na sua direita, na sua esquerda, por trás, pela sua frente. Ele está te guardando, independente da situação que você passe. Deus manda te dizer, ei, fica firme. Jó, irmãos, ele perde tudo, e a Bíblia diz, irmãos, que ele, além de perder tudo, Satanás chegou diante de Deus e falou assim, e aí, Satanás, gostou? Ele é justo, ele é íntegro, ele me adora acima de filhos, ele me adora acima da família, ele me adora acima de todas as coisas. Jó, depois de perder tudo, irmãos, ele rapou sua cabeça, e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Eu escutei uma pessoa dizendo assim, eu vi fulano de tal uma vez adorando, cantando, nós conversando, né, sobre essa questão, cantando diante de um caixão, e eu já vi alguns cantando assim, diante de um velório. Interessante, irmãos, que para o mundo isso é até loucura, está cantando com um filho morto, com um caixão igual a Milton, passou por essa luta que nós vimos, está louvando a Deus depois de perder um filho. Jó, depois de perder 10 filhos, Jó, depois de perder todos os bens,
ele ainda, irmãos, tirou um tempo para adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Não deixe o diabo tirar seu tempo de adorar a Deus. Jó perdeu tudo, mas não perdeu, irmãos, a essência de adorador que ele tinha. Não perca a sua essência. Não perca aquilo que Deus te deu. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó, depois que ele perdeu tudo, Satanás falou com Deus assim: é porque você dá tudo para ele. Ele tem saúde. Toca na saúde dele, que você vai ver que ele vai blasfemar e que ele vai negar o seu santo nome. E Jó, irmãos, estava lá na casa dele, dizendo assim: passei pela fase pior, agora eu vou reconstruir minha vida. De repente aparecem umas manchinhas, umas feridas no corpo dele. Uma feridinha aqui, outra ali. Daqui a pouco o médico daquela época vem e olha e fala assim: Jó, você está leproso, Jó. Tem hora, irmãos, que parece que o diabo, as lutas, elas vêm de encomenda. É igual correr. Reganha as encomendas que chegam lá em casa, uma atrás da outra. Do irmão aí. As encomendas vai chegando no correio assim, chega uma, chega outra, chega outra, chega outra. E as lutas, tem hora que quando ela vem, ela ainda chama a outra, fala: vamos lá visitar fulano. E você fala assim: como pode Deus passar por tanta luta? Deus, irmãos, ele permitiu Jó passar por isso, porque Deus conhecia Jó por completo. E Deus não te dá uma luta que você não consiga vencer. Levanta a sua mão direita para o céu assim. Deus não te dá uma luta que você não consiga vencer. Se Deus ele te deu uma batalha, é porque Ele já te fez mais do que vencedor em cima dessa batalha. Glória a Deus. Então todas as batalhas que se apresentarem, diga para elas, diga para o diabo, diga para as lutas: eu sou mais que vencedor e eu vencerei. Aleluia. Eu vencerei todas as batalhas. Jó, irmãos, ele perdeu tudo. Agora a saúde dele foi pro lixo também. Não tinha saúde. E Jó agora se coloca na posição e fala assim: Deus, aonde eu errei? Capítulo 14. Capítulo 14 me chama a atenção. Capítulo 14, Jó, irmãos, ele vai declarar algo que eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. Versículo 7. Veio e diz assim: porque há esperança. Talvez você chegou aqui hoje e perdeu até as esperanças. A esperança. Mas hoje Deus vai renovar a esperança da sua vida. Ele diz assim: ainda, porque ainda há esperança para uma árvore se ela for cortada. Sabe o que é uma árvore cortada, irmãos? Porque a árvore ela é bonita quando ela está imponente, grande, cheia de flores, cheia de folhagem. Mas quando você corta ela lá embaixo, ela não vale de nada. Mas Deus, irmãos, Deus já fala com Deus assim: Deus, eu me sinto como uma árvore cortada. Aonde eu perdi a beleza, eu perdi tudo que eu tinha. Mas Ele disse assim: porque ainda há uma árvore cortada, ainda se renovará e não cessará o seu renovo. Jó, irmãos, ele tinha que entender que nós somos como essa árvore. Por mais que o inimigo às vezes tenta nos cortar, ele vem, irmãos, ele vem para matar mesmo, e ele até consegue atingir alguma área da nossa vida. A Bíblia diz em Jó: porque ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. E Deus manda dizer para você: perca tudo, mas não perca a esperança. Porque a esperança do crente, ela não vem de baixo, ela vem de cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A nossa esperança, irmãos, ela vem de cima. A esperança de uma árvore cortada, ela vem de cima, sabe por quê? Porque ao cheiro das águas, ou seja, quando a água vir,
os renovos brotarão, ou seja, os brotos sairão. Ainda que o inimigo tenta nos podar, nos cortar e tirar algo de nós, eu profetizo que ainda esse ano você vai viver um renovo de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas não reclame, não murmure, não, sabe? Porque Jó passou, irmãos, por um momento que ele falou, foi Deus que permitiu isso na minha... Ele culpou Deus, não, ele não blasfemou, mas ele disse, foi Deus que permitiu. E tem coisa na nossa vida, ou melhor, tudo é Deus que permite, mas tem coisa que é o diabo e tem coisa que não é o diabo. Porque nós, tudo de ruim que acontece, a gente põe culpa no diabo. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Por mais que ele está por trás de toda a maldade no mundo, mas tem coisa que é Deus que permite, para a gente aprender com a situação que nós passamos, igreja. E a Bíblia vai dizer no capítulo 19, eu não quero sair dele, Jó ele fala assim, eu vou me decorrer aqui porque eu preciso falar o que o Espírito Santo me falou nesse texto aqui. Jó disse assim, Jó tinha amigos, sim ou não? Sim. Porque a Bíblia fala que era amigo de Jó, então ele tinha amigos. Jó tinha uma esposa, sim ou não? Sim. Mas o povo, irmãos, parecia um tribunal na casa de Jó. Os amigos de Jó falaram assim, Jó, você pecou, Jó, confessa seu pecado. E Jó falou assim, eu não pequei, eu não errei. Irmão, você já viu? Quando a gente não tem culpa, como diz o mundo, no cartório, e as pessoas nos acusam. E a gente fala, não, eu não fiz nada. Jó estava, irmãos, como fosse no tribunal, e ele falava assim, gente, eu não errei, mas Jó, você errou, olha a situação sua, Jó. Confessa seu pecado. Ele fala, eu não pequei. E a Bíblia diz que os amigos de Jó acusavam ele, dizendo assim, Jó, você errou, Jó. Confessa seu pecado. Sai desse mar de erros e confessa, para que Deus venha ter misericórdia de ti. Mas Jó, irmão, se colocou na posição, porque ele entendia que ele não tinha errado. Ele falou, Deus, eu não errei, aonde eu falhei, Senhor? Talvez você está aqui, irmãos, e você está dizendo assim, aonde eu errei? Aonde eu falhei? Aonde eu pequei? E talvez Deus está te dizendo assim, você não errou, você não falhou. Foi eu que permiti esse processo que você está vivendo na sua vida de luta, de batalha espiritual, luta na área financeira, na área conjugal, na área profissional, na família, luta financeira, luta, irmãos, em todas as áreas a gente passa, mas a gente tem que entender que tem coisa que é Deus que permite, para quê? Para que nós venhamos aprender com a circunstância. Hoje nós estamos aqui aprendendo com Jó a lidar com as dificuldades da vida e entender que existe um Deus que está no controle de tudo. Glória a Deus. E eu te Aleluia. pergunto, qual a sua dificuldade hoje? Qual é a sua dificuldade? Jó ele fala assim, já 10 vezes, Senhor, se levantaram contra mim, me injuriaram. E ele diz assim, olha, embora eu haja na verdade, errado comigo ficará o meu erro. Ou seja, já dizia, Deus, o meu erro fica comigo, porque eu não errei, Senhor. Hoje a palavra aqui, irmãos, você vai entender no final porque que eu estou dizendo tudo isso. E ele diz assim, sabei agora que Deus é o que me transtornou. Ele diz, Deus que fez isso comigo, e com a sua rede me cercou. Foi Deus que fez isso comigo. No versículo de Números 9 ele diz, da minha honra me despojou. Ou seja, Jó era um homem honrado, o homem mais rico do Oriente naquela época. E Deus pegou toda a riqueza de Jó e fez em nada. Sabe por quê, irmãos? Dinheiro é nada para Deus. Deus não está nem aí se você tem 1 milhão na sua conta. Ele não se importa com a quantidade de dinheiro que você tem na conta. Ele não se importa se o seu carro é do ano ou se é um carro mais velho. Ele não se importa se você, irmãos, tem uma casa luxuosa ou uma casinha simples. O que ele está preocupado é como está a sua vida diante de Deus. Como está a sua vida diante do Senhor. Se a sua vida, irmãos, está reta diante de Deus, continue.
Mas se hoje Deus está te constrangindo a um arrependimento genuíno e verdadeiro, se arrependa, porque o tempo final está chegando aí. Terceira epístola de João, no capítulo de número 3, ele fala assim: filhinhos, já é a última hora, ou seja, já estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Não é momento mais de brincarmos, irmãos. Não é mais momento, irmãos, de fingir de ser crente. Não é mais momento, irmãos, de fingir. Não, Deus te conhece. Os olhos de Deus estão, sabe aonde? No seu quarto, no banheiro, no quintal da sua casa, no seu trabalho, aonde você vai, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Então não tem como correr de Deus. Você pode correr do pastor, esconder dele. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, você pode esconder do seu vizinho, você pode esconder de quem você quiser, mas eu quero ver esconder daqueles que têm os olhos como chama de fogo, daquele que sabe, irmãos, de tudo que você passa. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele te conhece. E Jó, irmãos, ele disse assim: Deus, o Senhor me desonrou, mas glorificado seja o nome do Senhor, estou aqui. O Senhor tirou toda a honra que eu tinha. E ele fala no versículo de número 12: juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. As pessoas iam até Jó e falavam assim: pecador, leproso. Irmãos, uma pessoa pecar, Deus perdoa, mas o ser humano não. Eu posso pecar, se eu cair hoje aqui e pecar um erro aqui, está repreendido, mas se eu errar, Deus me perdoa, mas o povo não. Sabe por quê? O povo, irmãos, eles não olham como o olhar de Deus para nós. O ser humano não olha para nós como o olhar que Deus olha. O olhar de Deus para nós é um olhar de misericórdia. Sabe que a misericórdia é o olhar que vem do coração, da corda do coração. É como o olhar de pai para filho. O filho pode errar 10 vezes, o pai perdoa. Ei, o filho pode pecar, mas o pai está ali para perdoar. Sabe por quê? Porque ele ama, é um amor incondicional, é um amor que não tem limite, é um amor que te ama. Irmãos, independente da sujeira que nós estivermos, Deus, ele nos ama, porque ele nos ama independente de como você está aqui. A Bíblia, ela vai dizer assim, que Jó, ele fala assim: Deus, as pessoas me cercaram. E ele fala assim no versículo de número 16: chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca. Jó, irmãos, ele não precisava nem falar. Ele só levantava a mãozinha assim, ó. Os empregados já estavam lá. Sim, Senhor. Não, Senhor. O que o Senhor quer, meu Senhor? Quando Jó ficou leproso, ele suplicou: por favor, pega um copinho de água para mim. Ninguém ouviu Jó. Tem momento, irmãos, que ninguém vai querer te ouvir. E você vai suplicar e falar assim: Deus, por que eu estou passando por essa humilhação? E Deus está mandando te dizer: ainda que ninguém te ouça, meu filho, eu estou te escutando. Eu estou contemplando a sua vida. E ele fala assim no versículo de número 20: os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Sabe o que é isso, irmãos? Jó secou tanto, mas secou tanto, ficou tão magro, que os ossos dele apareceram. Imagina a situação de Jó. Será que fosse eu e você, nós ia aproximar de Jó? Será se fosse eu e você, nós iríamos na casa de Jó?
Será se fôssemos nós iríamos lá estender as mãos e dizer: Jó, estou aqui para te ajudar, Jó? Ou será que nós íamos fazer como os amigos dele? Você pecou, você errou. Mas que hoje, irmãos, a gente possa olhar para o nosso próximo e para os irmãos que até mesmo da igreja que erram, com um olhar de misericórdia. E eu gostaria de dizer, para terminar aqui com a igreja, versículo de número 17, olha o que fala aqui, só para me voltar um pouquinho. O meu hálito se fez estranho à minha própria mulher. Sabe o que é isso? Jó estava numa situação tão difícil que a mulher dele não conseguia nem chegar perto dele, tão feio, mau cheiro que estava. A lepra é sinônimo de pecado. E o pecado afasta a presença de Deus da nossa vida.